Irmãos, quando nós vemos alguns jogadores de futebol que são muito bons no que fazem, eles normalmente, por causa dessa confiança no talento, têm um modo comum de se expressar entre os colegas. Eu lembro, por exemplo, de Romário, lembro do Tevez jogando ainda no Corinthians, com aquele português meio enrolado com o espanhol, de um jeito que ninguém entendia bem. O Tevez ali entre os outros colegas, tentando orientar, e eu acho que ninguém estava entendendo nada, mas tinha uma coisa que era muito clara. Era quando ele dizia assim, toca para mim que eu resolvo. Da mesma maneira, o Romário. Romário era aquele jogador extraordinário que quando a bola caía no pé dele, dentro da grande área, era 90% de chance da bola entrar, de ser gol. A respeito disso, o próprio Romário disse uma certa vez que quando ele nasceu, o homem lá de cima apontou para ele e disse, esse é o cara. Ousado, né? Isso quando ele marcou pelo Corinthians contra o Fluminense em 2003. Mas todos nós, em maior ou menor grau, nós também aprendemos a confiar em nós mesmos, porque nós temos os nossos talentos, as nossas habilidades, os nossos dons, o nosso empenho, e nós começamos a fazer bem feito alguma coisa ou outra coisa, e aquilo que nós fazemos bem feito, parece que nós confiamos muito no que fazemos. Então, em maior ou menor grau, nós costumamos ter uma certa autoconfiança. Às vezes, coisas pequenas do cotidiano, nós fazemos listas de tarefas, planejamos a nossa semana, acreditamos que se tivermos disciplina e organização, então tudo vai se encaixar, tudo vai dar certo. E não há nada errado nisso, não há nada errado em planejar, não há nada errado em se organizar. O problema começa quando a nossa alma passa a encontrar descanso em nós mesmos, nas nossas habilidades, na nossa capacidade de planejar, de executar, de fazer bem feito. E aí nós estamos tão confiados naquilo que temos, naquilo que somos, naquilo que sabemos, que essa autoconfiança toma proporções grandes e que precisam ser revistas. Outras vezes a nossa autoconfiança se mostra nas conquistas pessoais. Nós achamos que a nossa inteligência nos garante futuro, que o nosso dinheiro assegura nossa estabilidade, que a nossa saúde é inabalável, que nossas habilidades nos sustentam. É como se disséssemos, eu sei cuidar da minha vida, pode deixar, eu dou conta. Mas no fundo, todos nós sabemos como isso é frágil. Basta um imprevisto, basta um exame médico com um resultado inesperado, uma crise no trabalho, uma ligação no meio da noite, e todo o castelo de segurança desmorona. O coração, que parecia tão firme, treme, fica ansioso e às vezes até desesperado. E se olharmos ainda mais fundo, vemos que essa autoconfiança não é apenas prática, mas infelizmente também espiritual. Muitas vezes nós vivemos como se não precisássemos de Deus. Nós observamos os detalhes da nossa vida como se nós fôssemos autônomos. Nós vivemos a segunda, a terça, como se não tivesse relação nenhuma com o domingo. Nós vimos no domingo, cultuamos, adoramos, levantamos as mãos, cantamos, ouvimos a pregação, saímos daqui animados, regozijados, e na segunda-feira o Deus do domingo é Deus do domingo. Na segunda-feira é minha vez. Aí é minha hora de executar, minha hora de fazer. E essa autonomia de vida espiritual certamente leva o homem à ruína. Nós precisamos ter muito cuidado, porque a evidência maior disso, ela é prática. Quando nós oramos pouco, quando nós lemos pouco a Bíblia, quando nós fazemos as nossas atividades sem pedir a bênção de Deus, a direção de Deus, nós estamos demonstrando uma autoconfiança que precisa urgentemente ruir. É como se fôssemos senhores do nosso próprio destino. Que Deus é muito bom no domingo, mas da segunda em diante, pode deixar que eu resolvo. Essa ilusão precisa ser exposta. E por isso hoje nós queremos refletir sobre o tema da ilusão da autossuficiência humana.
E eu quero convidar você a abrir a Bíblia no Salmo 33, para que o Salmo possa nos guiar nessa reflexão. Salmo 33. Diz assim o texto da palavra de Deus: Exultai, ó justos, no Senhor. Aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus por sua palavra se fizeram e pelo sopro da sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra. Temam-nos todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os desígnios das nações, anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens, do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele, que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante vitória, a despeito da sua grande força. A ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. O Salmo 33 é um convite ao louvor. Ele é diferente de outros salmos que nascem da dor, que nascem da angústia, que nascem da súplica, mas este nasce da contemplação. Veja que o salmista está olhando para a grandeza de Deus e ele está convidando os seus leitores ou ouvintes a, erguendo os olhos também ao Deus que criou todas as coisas, louvarem o seu nome, porque o Senhor, que tudo fez, que tudo criou, pela sua palavra também tudo governa e tudo conduz, guardando aqueles que confiam na sua misericórdia. É um salmo coletivo, escrito para a congregação. Por isso, começa dizendo: exultai, ó justos, no Senhor. É como se o salmista convocasse o povo inteiro a cantar. Porque a grandeza de Deus é tão sublime que não pode ser omitida ou celebrada em silêncio. Ao longo do salmo, nós vemos um contraste claro entre a grandeza de Deus, de um lado, que cria, que ordena, que frustra planos e que sustenta, e do outro lado a fragilidade do homem, cujos projetos se desfazem, cuja força não o salva e cuja autoconfiança se mostra vã. Mas o salmo não termina em tragédia, ele termina em esperança. E o nosso desejo é que ao final desta mensagem, refletindo nesse texto, nós possamos compreender também que a segurança da nossa vida não reside na autoconfiança humana, mas na dependência do Deus que governa o universo. Quero repetir para você frisar: a segurança de nossa vida não reside na autoconfiança humana, mas na dependência do Deus que governa o universo. Digamos como o salmista ao final: seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Ou seja, depois de contemplar a grandeza de Deus e a pequenez do homem, a única saída é depender da misericórdia divina. Hoje nós queremos que a palavra nos guie em reflexão sobre a ilusão da autossuficiência. Portanto,
quando eu olho para esse texto, quando eu entendo aquilo que está sendo feito aqui, eu percebo que há grandes verdades expressas nesse texto que nos levam a derrubar a nossa autoconfiança, a nossa autossuficiência e a confiar no Senhor. Se a segurança da nossa vida não reside na autoconfiança humana, mas na dependência do Deus que governa o universo, precisamos então observar essas grandes verdades no texto e, quem sabe, ao final, ter a mesma postura do salmista. E a primeira grande verdade que esse texto nos mostra é a respeito da grandeza de Deus, que é a voz que ordena o mundo. Veja que ele começa o texto convidando ao louvor um povo específico. Ele não convida toda a terra nesse salmo a louvar. Ele convida os justos, porque aos retos fica bem louvá-lo. E o termo que ele usa no começo para trazer o povo ao louvor é exultai. Exultai é um verbo do hebraico que dá a ideia de gritar de alegria, de soltar brados de júbilo, ou seja, não é um louvor tímido. E eu não estou dizendo aqui que o culto precisa ser uma ufania de muita gente gritando de louvor, não é isso. Mas entenda que quando nós começamos a contemplar a grandeza de Deus, expressa na criação, a manutenção de todas as coisas pelo poder da sua palavra, nós precisamos ficar tão impressionados com a sublimidade da sua grandeza, que o nosso coração deve ser jubiloso, exultante, devemos viver em louvor, a nossa boca deve confessar isso, o nosso coração deve ser impactado por essa grandeza. E quando contemplamos, então, a grandeza, essa grandeza que convoca ao louvor, nós precisamos ter como consequência natural um louvor que não é tímido, mas que é uma resposta vibrante a essa majestade divina. Calvino comenta o Salmo 33 e ele diz que, visto que Deus deseja que nos ocupemos continuamente em meditar sobre os seus benefícios, ele nos convida à gratidão por meio do louvor, que é o vínculo de santificação de toda a nossa vida. Ou seja, à medida que eu contemplo os benefícios, a grandeza, a majestade de Deus, eu devo louvá-lo. E à medida que eu o louvo, Deus me santifica, pois há uma conexão entre contemplação e adoração. Entre o reconhecimento de quem Ele é e a resposta do meu coração. Portanto, não louvar a Deus é uma contradição existencial, é como se a criatura se recusasse a respirar. É como se alguém se negasse a existir dentro do seu campo de existência, pois Deus está sustentando todas as coisas e basta olhar com olhos atentos que tudo ficará muito claro. Não reconhecer isso e não cair em louvor é se negar a respirar. Se até as estrelas silenciosamente proclamam a glória de Deus, se tudo que existe, os pássaros, as flores, a criação, louva ao Senhor, como é que nós que temos fôlego iríamos nos omitir de dar a Ele o nosso louvor? E talvez você seja o mais contido, que na hora do louvor está aqui de cabeça baixa, de mãos postas, cantando quietinho, mas no seu coração você está reconhecendo a grandeza, a bondade, a majestade do Senhor e falando isso com alegria. Ou talvez você seja o mais expressivo, aquele que levanta a mão, que bate palma, que dá glória a Deus, que diz aleluia, e não importa, desde que haja ordem no culto, obviamente, mas não importa se você é o mais contido ou se você é o mais expressivo, o que importa é que o seu coração contemple e reconheça a grandeza de Deus que nos convoca ao louvor. E aí, quando o texto avança, perceba que o verso 6 diz que os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles, ou seja, a grandeza de Deus, que é expressa na sua própria palavra, ela deve também nos dar confiança de que o Deus grandioso que nós estamos falando e refletindo é o Deus verdadeiro, porque a palavra nos diz isso. E a palavra nos mostra que é pela sua palavra que tudo que existe veio a existir. É aquele que do nada trouxe tudo à existência. O termo hebraico aqui é dabar, que é traduzido como palavra, mas não significa apenas uma ordem eficaz.
Ele significa que Deus realiza aquilo que Deus determina. É um paralelo direto com Gênesis, quando diz Deus fala, haja, e assim se faz. Quando Deus ordena que as coisas aconteçam, e as coisas acontecem. Há um especialista em pregação, muito conhecido atualmente, Sidney Greidanos. Num dos livros que ele escreveu, ele fala que, na aliança antiga, a compreensão de palavra de Deus como realidade distinta da voz humana era algo muito marcante. Era como se fosse algo material mesmo, algo comparado à chuva que rega a terra, lá em Isaías 55, por exemplo. A questão é que não há diferença entre os atos de Deus e a sua palavra. Deus falando é igual a Deus agindo. A palavra de Deus proclamada pelos profetas não é simplesmente informação a respeito de Deus. É o próprio ato de Deus realizando os seus propósitos. Portanto, quando a Bíblia fala a respeito dessa palavra, não é apenas uma verbalização, irmãos. Aliás, quando nós tentamos entender essa ideia da verbalização em Deus, não há nada mais grandioso do que isso, pois lembre-se que o Verbo se fez carne. É Deus em ação, é Deus encarnado, é Deus agindo, é Deus transformando, é Deus criando, é Deus sustentando, é Deus redimindo, é Deus salvando. A palavra nunca é algo vazio, não é como palavra de homem, é a palavra de Deus que sustenta todas as coisas. Quando nós olhamos essa diferença entre a nossa palavra e a palavra de Deus, é aí que ela reflete ainda mais a grandeza desse Deus, que é um Deus que age pela palavra. Percebam então quanta confiança deveria pairar no coração daqueles que conhecem a voz de Deus, daqueles que conhecem a sua palavra e que percebem nessa palavra a sua muita grandeza. Bastou uma palavra, disse Matthew Henry, para que o mundo fosse criado. E bastará também uma só palavra para que o mundo seja desfeito. Tudo começa e termina com a palavra de Deus. E tudo também é sustentado pela sua palavra. Portanto, olha quanta grandeza nós vemos quando nós olhamos para a palavra de Deus. Essa grandeza que vem a nós na voz de Deus deve nos fazer perceber que se a voz de Deus sustenta galáxias inteiras, como poderíamos ousar duvidar que Ele sustenta também as nossas vidas? Se toda a criação é sustentada pela palavra do seu poder, galáxias, constelações, estrelas e nebulosas, por aquilo que Ele fala e faz acontecer, a sua vida estaria fora disso? Não seria também pelo pronunciar da sua palavra que as coisas acontecem comigo e com você? Não é Ele que pela sua palavra nos sustenta? Ah, irmãos, que Deus grandioso, que pela sua palavra sustenta tudo que existe, inclusive a mim e a você. Essa grandeza deve desembocar em temor, porque quando eu olho para a grandeza de Deus que me convoca a louvá-lo, e quando eu vejo que sua palavra manifesta essa grandeza e me mostra que tudo que existe é sustentado por ela, espera-se que isso desemboque em temor. Por isso o verso 8 diz: tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Diante da nossa convicção da grandeza de Deus, expressa na sua palavra, o que se espera é que essa grandeza provoque em nós temor. E temor não é a mesma coisa de ter medo. É claro que alguns olharão para Deus um dia com medo, com pavor, mas aqueles que foram alcançados pelo seu amor não devem olhar com medo e com pavor, mas devem olhar com temor reverente. Essa grandeza deve imprimir em nós uma mente temente, reverente, submissa. Esse verbo para temer aqui
indica uma reverência adoradora, não pavor cego. O temor é a consciência viva da majestade divina, que leva ao reconhecimento da própria voz da pequenez humana. Então, John Owen, ele nos alerta dizendo que nada molda mais a vida do homem do que o objeto do seu temor. O que você teme? Se você teme as situações da vida, as adversidades, se você teme que algo de ruim aconteça, é isso que vai moldar a sua mente, é isso que vai moldar as suas ideias, isso vai controlar seu pensamento, isso vai conduzir o seu dia, isso vai dominar os seus planos. Mas se você teme ao Senhor, se quando você olha a grandeza de Deus, é a Ele que você teme, certamente esse temor guiará os seus planos, guiará os seus projetos, guiará a sua vida, porque o seu desejo será adorar a Deus, será glorificar a Deus, será servir melhor a Deus, será viver de maneira que agrade a Deus, e isso vai guiar o seu dia, isso vai guiar as suas escolhas, isso vai guiar o seu plano, isso vai guiar a sua santificação, isso vai moldar o seu caráter, isso vai transformar a sua própria pessoa, pois nós nos tornamos parecidos com aquilo que nós adoramos. E é justamente por isso que o louvor a Deus, essa convocação feita no início do Salmo, são duas faces da mesma moeda. Quanto mais a alma canta, mais ela se curva. E quanto mais ela se curva, mais ela canta. E o temor do Senhor é esse que nos põe de joelhos diante da majestade que tudo governa, e por isso a presunção arrogante, o vão esforço do homem, a autoconfiança, deve sempre resultar em ruína, porque tira de nós, tira a possibilidade de viver plenamente confiado naquele que tudo pode. É melhor que Deus frustre planos, é melhor que Deus arruine as suas ideias, é melhor que Deus quebre o seu planejamento autossuficiente e faça você depois confiado nele, para que você desfrute de tudo isso. É por isso que o texto diz que a loucura do homem, que é esse vão esforço que desmorona, nos versos 10 e 11, são espelhados quando dizem que o Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. Os povos intentam, as nações criam seus próprios planos, os reis, os governantes têm suas próprias metas, seus próprios alvos, e na antiguidade normalmente era expandir a sua dominação, ampliar as suas fronteiras, guerrear contra os povos que eram vizinhos, pois ou se fazia aliança, ou aquele povo era inimigo, e sendo inimigo, deveria ser dominado. Mas quando o texto diz que o Senhor frustra os desígnios das nações, os intentos dos povos, aqui está dizendo que todo plano elaborado pela mente humana é um plano que Deus pode vir e quebrá-lo. O termo em hebraico tem esse significado, quebrar. Aquilo deixa de ser útil, aquilo deixa de funcionar. Mas veja o contraste com o verso 11. O conselho do Senhor dura para sempre e os desígnios do seu coração por todas as gerações. Enquanto os planos dos povos são quebrados pelo Senhor, o conselho do Senhor. E esse termo é muito usado em uma doutrina preciosa para nós, que é a doutrina dos decretos. Quando nós falamos da doutrina dos decretos, nós queremos dizer que antes que tudo existisse, Deus planejou todas as coisas. E para vamos usar uma linguagem bem antropomórfica, irmãos, porque para Deus não tem esse tempo como a gente vive, como a gente experimenta, mas imagine que num tempo lá no passado, antes de tudo existir, Deus, no conselho da Trindade, algo que a gente chama de o eterno conselho de Deus, planejou todas as coisas, definiu como é que tudo seria. Esse plano eterno, feito lá antes de tudo existir, o eterno conselho do Senhor, ele dura para sempre. O seu desígnio por todas as gerações. Ninguém pode frustrar aquilo que Deus planejou, aquilo que Ele estabeleceu, ao contrário dos planos dos homens, que o Deus que planejou toda a eternidade
frustra com todo o poder. Enquanto os homens planejam e Deus quebra, o plano de Deus permanece para sempre. É por isso que Jó, depois de passar por toda aquela aflição, depois de ficar questionando o que era que estava acontecendo, chegar ao ponto de dizer, eu queria estar frente a frente com Deus para perguntar o que é que eu fiz para merecer tudo isso. E quando ele esteve frente a frente com Deus, ele não perguntou nada disso, porque Deus é que começou a fazer algumas perguntas a Jó, que Jó não sabia como responder, e por isso ele decidiu pôr a mão na boca e se calar. E disse, eu falava do que eu não entendia, Senhor. Porque antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora que os meus olhos te veem, eu bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Só pode ter a plena consciência da firmeza dos propósitos de Deus, da grandeza do plano de Deus, aquele que conhece ao Senhor, que experimenta o Senhor, que se aproxima do Senhor, que já ouviu a sua voz, que contemplou a sua grandeza, que experimentou da sua palavra. Esse sabe que não importa o que aconteça, os planos de Deus não podem ser impedidos, não podem ser frustrados, ao contrário dos planos dos homens. Por isso, meu irmão, minha irmã, se você está fazendo planos que levam você para longe de Deus, se você está fazendo planos que são baseados apenas no seu ego, baseados na satisfação de coisas que você achou que precisava, tenha muito cuidado, porque Deus pode a qualquer momento pegar os seus planos como quem pega uma vara seca e quebra facilmente. E quando isso acontecer, você vai ficar frustrado. Você vai ficar indignado porque você vai achar que Deus tinha que abençoar você, que Deus tinha que fazer o que você queria. Mas depois de um tempo, e eu espero que se isso acontecer, você também tenha esse resultado, você experimente que os planos de Deus são melhores que os seus. Que aquilo que Ele planejou, projetou e que está cumprindo, executando, é muito melhor do que você pode projetar. E é por isso que o plano do homem é loucura, é um vão esforço que desmorona. Embora os homens se agitem em muitos conselhos e maquinações, a providência de Deus é tal que Ele prevalecerá contra todos esses esforços, tornará inútil toda a soberba humana. Portanto, quantas vezes nos iludimos achando que temos controle? E Deus mostra que nós não temos controle sobre nada. É loucura confiar na sua própria força. O texto vai nos dizer, versos 16 e 17, que não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente, e que o cavalo não garante vitória a despeito de sua grande força, a ninguém pode livrar. Claro que isso é uma referência bélica às guerras da antiguidade, onde aquele exército que tinha o maior número de cavalos e cavaleiros certamente iria prevalecer sobre o outro exército que tinha um número pequeno de soldados e de cavaleiros. Mas veja como o salmista percebe que ainda que haja muita força, ainda que haja muita capacidade bélica, quem entrega a vitória da batalha não é a força do rei e do seu exército, mas a decisão do Senhor de quem é que vence. Os olhos do Senhor, eles estão contemplando a todos, e Ele concede a vitória a quem quer. É por isso que nós podemos confiar que Deus nos abençoa, mesmo quando não temos força suficiente. É por isso que nós podemos confiar que projetos que vêm da parte de Deus darão certo, mesmo que eu não tenha os recursos necessários, porque não depende de mim. Não depende de quem quer, não depende de quem corre, depende de Deus, de usar da sua misericórdia para fazer como quer e com quem quer. Por isso é vã ilusão confiar na sua força, confiar no próprio plano que você elabora. O Senhor olha desde o céu, vê todos os filhos dos homens, o lugar da sua habitação, contempla todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras, o Senhor está acima de tudo, o Senhor está olhando de cima e a sua misericórdia sendo derramada sobre aqueles que esperam nele. É por isso que quando não se espera em Deus, quando se constrói planos na sua própria força,
na ilusão da sua autossuficiência, é necessário que tudo seja frustrado. Desde a antiguidade, o homem insiste em fazer isso. Você lembra da Torre de Babel? Os homens se juntaram e disseram: eia, nós vamos construir uma torre que vai chegar até o céu. E Deus frustrou os planos. O tempo passa, parecia um projeto grandioso, símbolo da união da força humana, mas Deus desceu e frustrou aqueles planos. Séculos depois, já na modernidade, outro monumento da soberba se ergueu. O Titanic, aquele grande navio, que todos conhecemos a história, vimos o filme e muitos até choraram com o Jack morrendo. Mas aquilo ostentava o que havia de mais avançado na engenharia naval. Era um símbolo da potência, da grandeza humana, de conseguir fazer um navio que ninguém jamais poderia afundar. E dizem as más línguas que alguém falou por aí que nem Deus afundava o Titanic. Mas bastou um iceberg no meio do caminho. Não era uma pedra, aliás, até era, mas de gelo. E o Titanic afundou. E aquela tragédia levou muitas pessoas à morte por causa da soberba humana, por causa do orgulho de achar que nós somos autossuficientes e podemos viver nesse mundo da maneira como queremos, fazendo aquilo que queremos. 1.500 vidas se perderam naquelas águas geladas. A força humana novamente se provou insuficiente. Hoje, em pleno século XXI, não é diferente. Nós temos planos elaborados, tecnologia avançada, inteligência artificial, ciência capaz de mapear o genoma humano, objetos do espaço que são captados por telescópios que conseguem observar a 13 bilhões de anos-luz de distância. E parece então que o homem dominou não apenas a Terra, mas o próprio universo. Frustre-se o homem, porque Deus continua sendo Senhor sobre todas as coisas. Assim é a loucura da autoconfiança. Basta um vírus, quase que invisível, indetectável, e toda essa soberba acaba com uma pandemia. Toda tecnologia, todo esforço, todo poder humano, com um vírus, é abalado. Irmãos, como deveríamos ser mais humildes diante de Deus? Como deveríamos ser mais quebrantados em saber que a vida não depende de nós? Como nós deveríamos ter o coração contristado, humilhados, em saber que todos os nossos esforços, por maiores que sejam as nossas forças, não podem trazer para nós aquilo que nós precisamos. É nesse ponto de falência que a tensão se instala, e se os nossos planos não se sustentam, se a nossa força não nos livra, se a nossa tecnologia não nos salva, onde nós encontraremos descanso? O texto nos mostra que é na misericórdia do Deus Todo-Poderoso que a nossa alma pode encontrar o repouso que necessita. Eis que os olhos do Senhor, diz o verso 18, estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Enquanto nós não conseguimos prover o suficiente, Deus supre mesmo em meio à fome. Deus preserva mesmo diante da morte, quando a nossa alma espera no Senhor. Misericórdia que vê e que salva. Calvino reforça dizendo que o salmista nos assegura que os fiéis não devem temer, pois são objetos do cuidado paternal de Deus e, portanto, sua segurança não depende da força humana, mas da graça divina. Isso quer dizer, irmãos, que o mundo nos olha com indiferença muitas vezes, pois as nossas afirmações são sempre afirmações que não condizem com essa autossuficiência humana, mas os olhos de Deus estão postos sobre nós com o seu amor.
E o seu olhar de misericórdia não é um olhar de acusação, mas um olhar de cuidado. O texto diz que ele olha sobre aqueles que esperam, a sua misericórdia permanece. E para livrar tanto da morte como preservar a vida na fome, por isso o verso 20 diz que a nossa alma deve esperar no Senhor, nosso auxílio e o nosso escudo. O Senhor é a fonte de toda esperança, porque no Senhor os planos são perfeitos, porque no Senhor existe tudo o que precisamos. Quando nós temos fome, é Ele que nos sacia. Quando nós estamos à beira da morte, é Ele que sustenta a nossa vida. É o Senhor quem faz como quer. Mas vejam, o texto continua dizendo, os versos 21 e 22, nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. A ideia aqui é que a fé é a mãe da alegria. É de que, confiando plenamente em Deus, e não importando qual a situação, por mais adversa que seja, por mais que os seus planos sejam frustrados, por mais que você tenha vivido frustrações das mais terríveis, quando você de fato confia em Deus, a sua alma consecutivamente se alegra. Porque a fé é aquela prova das coisas que se esperam, sabe? É a evidência visível das coisas que não se veem. Então, quando nós confiamos em Deus, quando a nossa fé está depositada nele, nós conseguimos ver aquilo que ninguém vê. Nós conseguimos confiar naquilo que ninguém jamais confiaria, pela certeza do seu cuidado, pela certeza do seu olhar misericordioso sobre nós, a certeza da sua provisão, a certeza de que Ele é o mantenedor da vida, nos leva a ter tanto confiança como alegria. Portanto, se eu creio, eu me alegro, se eu confio, eu regozijo. E é exatamente por isso que o Salmo começa com um clamor ao louvor, com uma convocação à adoração. O Salmo começa convocando na certeza de que, tendo a plena convicção de que os planos dos homens se frustram, mas os planos de Deus permanecem para sempre, nós que confiamos na sua misericórdia, devemos viver em louvor, exultai ao Senhor. É assim que ele começa: aos justos no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Portanto, o nosso coração se alegra e a alegria redunda em louvor. Se eu confio, eu me alegro, e se eu me alegro, eu o louvo, pois confiamos no seu santo nome, no seu caráter, no seu ser. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. É o clamor daquele que sabe que não tem em si mesmo o que precisa para a manutenção da vida. Mas se você confia em Deus, se você confia na misericórdia de Deus, e sabe que os seus planos são falíveis, mas que é melhor esperar nos planos de Deus, assim como o Salmo nos convoca, nós precisamos também exortar a nossa própria alma. E veja que quando ele começa, exultando ao louvor, ele diz: celebrai-o com harpa, louvai-o com cânticos. No saltério de 10 cordas, entoai-lhe um novo cântico, tangei com arte e com júbilo, com o melhor que você pode, da melhor maneira, com o melhor cântico, com o melhor instrumental, com a voz mais bem trabalhada, o melhor que você puder, porque Deus é digno, porque Ele nos sustenta, porque nele toda a altivez humana é derrubada e toda a confiança do servo de Deus é despertada e transformada em genuína adoração. É por isso que eu quero convidar você a fazer essa confissão de louvor. Os que esperam em Deus não confiam apenas na sua misericórdia, mas também a imploram constantemente e fazem isso em constante adoração. Se a sua vida não é uma vida de adoração, ela passará a ser no momento que os seus planos não tiverem mais tanta importância quanto os planos de Deus. Confia no Senhor e faz o bem. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará.
Deleita-te também do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. E tantos outros textos na Bíblia que nos exortam a confiar nele, a viver para Ele, mas também consecutivamente adorá-lo, 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 louvá-lo, 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 pois aos retos convém o louvor. Adore ao Senhor. Pai, nós louvamos o teu nome, porque a nossa vida está nas tuas mãos. E nós somos extremamente limitados e não conseguimos ver, ó Deus, aquilo que o Senhor está fazendo. Mas quando nós confiamos em nós mesmos, nos nossos planos, nós nos portamos como esses incrédulos, como reis ímpios, que achavam que pela força dos seus exércitos podiam vencer batalhas, e o Senhor tantas vezes frustrou esses altivos, dando vitória a povos insignificantes. Mas nós é que somos esse povo insignificante. Nós somos pequenos, e como diz a tua palavra, não são muitos os sábios que existem entre nós, não são muitos os de fina estirpe, porque Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias, e as que não são para confundir as que são. Mas o Senhor fez de nós um povo que é frágil e pequeno, o rebanho do teu pastoreio. Cuida de nós, Senhor, e abençoa-nos, para que amanhã, quando estivermos no nosso trabalho, na nossa labuta, não estejamos vivendo para nós mesmos, mas que continuemos a viver para os teus planos, para a tua glória, para o teu louvor. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém.